Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? Então, terceirão, vamos começar hoje a nossa aula de número 50, cara. Pensa bem, quanta coisa que a gente já fez até aqui, hein? Quanta coisa que a gente já aprendeu. E hoje não vai ser diferente, né? Vamos continuar com a nossa prática, principalmente a nossa prática no que diz respeito ao Enem, né? Quando eu falo para vocês sobre a gente conseguir ampliar vocabulário, da gente praticar a interpretação de texto, porque as provas do Enem se baseiam em interpretação de texto. Então, vamos continuar trabalhando aí, meu filho, porque temos muita coisa ainda para poder fazer até o final do ano. Beleza? Então, olha só, para a gente poder começar aqui rapidinho, aqueles recadinhos importantes aí, tá bom? O pessoal aí, ó, atividade obrigatória para poder garantir a presença de vocês lá na plataforma, não esqueçam de realizá-la. Pessoal, usando o mural, à vontade aí para poder conversar com o teu professor sobre dúvidas, questionamentos, qualquer coisa pertinente referente às aulas, ok? E também a galera que pega as trilhas pedagógicas ou o pessoal que faz as atividades pela televisão e precisa então entregar para a escola, sempre entrar em contato, marcar direitinho lá na tua escola para entregar as atividades e assim os seus professores possam então computar as presenças de vocês, inclusive as notas também, ok? E aí, o que a gente falou na última aula? Na última aula nós falamos sobre citações, né? Então tivemos várias citações em que nós lemos, fizemos a interpretação delas, tá ok? Hoje, pessoal, o título da nossa aula é Falling in Love, que significa se apaixonando, tá? Então é muito comum, às vezes, de você encontrar, principalmente em letra de música, por exemplo, a palavra fall, que significa cair, tá? O verbo. Mas também ela tem, dentro desse contexto aqui, no caso que a gente vai falar hoje, fall in love, também é muito comum de você utilizar o fall no sentido de se apaixonar, de você começar a amar alguém, ok? E daí, o nosso foco estará justamente no Valentine's Day, na aula de hoje, o dia de São Valentim, tá ok? Então, logo de cara aqui nos primeiros slides, a gente já vai conhecer um pouco do que se trata. Então, vamos iniciar, pessoal. Temos aqui um warm-up, na qual eu quero que vocês deem conta dessas três perguntas. São elas, number one, have you ever heard of Valentine's Day? Eu estou perguntando se você já ouviu falar do dia de São Valentim. Yes or no? Dê uma resposta de sim ou não. Entretanto, lembre aqui, ó, se porventura você for dar uma resposta curta, pessoal, ou longa, enfim, sempre tem que ter o have na resposta, caso o have apareceu na pergunta, ok? Number two, what picture best represents this holiday? Qual imagem que melhor representa este feriado? Então, eu já estou adiantando que o Valentine's, ele é uma celebração, um feriado, tá ok? Então, qual figura melhor representa? And number three, when is it celebrated in the USA? Quando que o Valentine's Day, é celebrado nos Estados Unidos? Eu tenho aqui três opções, né? Não preciso traduzir porque é bem cognato as palavras aqui, os meses do ano. Lembrando aqui, né, pessoal, vale a gente lembrar que a ordem da data na língua inglesa, ela é diferente, né? Inclusive, a preposição on é a preposição que você utiliza justamente antes de datas. Daí você tem o mês do ano e o dia. Lembrando, o dia ele vem em números ordinais, por isso que vem essas letrinhas juntas aqui. Vírgula e o ano, se for o caso. Se porventura você for falar de alguma coisa em que você diz somente o mês, aí a preposição é in, ok? Somente mês, a preposição é in, I-N, ok? Agora, se você falar a data mais completa, então a preposição é on. Então, um tempinho para que vocês possam responder e já volto para a gente continuar falando aqui.
Vamos ver aqui então as respostas, pessoal. Have you ever heard of Valentine's Day? Yes, I have or no, I haven't. Seria uma resposta curta. Se fosse o caso de uma resposta comprida, é só você repetir o resto da frase. Lembrando que, comumente na resposta afirmativa, yes, I have already heard of Valentine's Day, porque o ever a gente usa somente na pergunta, e no caso o already na resposta. Qual a imagem que melhor representa este feriado, pessoal? A primeira imagem aqui do coração, indicando amor e tudo mais. A segunda a gente tem aqui o Halloween, e a terceira o Thanksgiving, que fala que é o Dia de Ação de Graças. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente conversa, porque esse feriado também já está chegando. E a número 3. When is it celebrated in the USA? Quando que ele é celebrado nos Estados Unidos? Resposta correta, on February 14th. Ok? Então, para quem já sabe aí, o Valentine's Day ele equivale ao Dia dos Namorados, beleza? A gente vai conhecer um pouco melhor. Que no Brasil seria no dia 12 de junho, ok? And October 31st, a letra C, seria o Halloween, ok? Beleza. Vamos para o nosso reading aqui? Acompanhem comigo a leitura. Só no final da aula, que vai ter um outro texto para vocês lerem sozinhos, tá ok? Esse daqui será comigo. Bora lá. Valentine's Day is a popular holiday celebrated on February 14th. This holiday is named after a famous saint. It's believed he was a priest in Rome in the 3rd century AD. Então ele começa falando que o dia de São Valentim é um feriado muito popular, celebrado no dia 14 de fevereiro. E esse feriado, ele tem um nome, ele foi nomeado através de um famoso santo da igreja, tá? E acredita-se que ele foi um padre que viveu em Roma, no século 3 AD, before Christ, AD, depois de Cristo. According to the legend, he used to perform secret marriages, and because of that, he was sentenced to death by the Emperor Claudius II. De acordo com a história, com a lenda, ele costumava casar os soldados, as pessoas, secretamente, tá? Daí ele acabou sendo, então, condenado à morte pelo imperador Cláudio II, quando ele descobriu que o padre estava casando a galera lá de maneira secreta. The emperor had prohibited marriages because he thought that married men were bad soldiers. Por que o imperador tinha proibido? Porque ele acreditava que soldados casados não eram soldados bons para a guerra, para a luta, né? In jail, daí lá na prisão, the priest fell in love with the prison guard's blind daughter and cured her. Lá na prisão, ele se apaixonou pela filha do guarda. E diz a história que essa menina ela era cega e pelo poder do amor que eles tinham, ele curou a visão dela, ok? On February 14th, he was killed, but before, he sent the girl a love letter signed from her Valentine. This is why the cards sent on this day are called Valentines. Então, assim, no dia 14 de fevereiro, que ele foi morto, na verdade ele foi decapitado, tá? Ele enviou para essa menina, que ele estava apaixonado, uma cartinha assinado From Your Valentine, do seu Valentim. É por isso que os cartões que são enviados até hoje nessa data vem escrito embaixo From Your Valentine. Inclusive, algumas músicas você encontra justamente com isso. Tem uma música da Katy Perry, aquela Teenage Dream, se eu não me engano o nome da música. E justamente ela fala, let me be your Valentine, alguma coisa assim. Deixa eu ser o seu Valentim. Então, é muito comum de utilizar essa frase, por exemplo, nesse contexto de amor, vamos assim dizer, ok? Então, beleza, uma história bacana, né? Então, olha só, vamos praticar. Tenho aqui um pedaço do texto e duas perguntas para que vocês respondam sobre este pedaço. Number 1. Where did the holiday's name come from? Da onde que veio o nome do feriado? Sabemos perfeitamente em português, pois eu já traduzi tudo, a gente já leu, mas eu quero a resposta em inglês. And number 2. Why was he sentenced to death? Por que ele, no caso o padre ali, o Valentim, foi sentenciado à morte? Ok? Tempinho para vocês responderem as duas, eu já volto aqui.
Vamos ver as respostas. Number 1. Where did the holiday's name come from? Da onde que veio o nome do feriado? It came from a saint's name. Ele veio do nome de um santo. Ok? Então, gente, ó, pergunta feita no passado, did. Lembrando das regras aí de gramática para as nossas interpretações do Enem. Quando você usa na pergunta o auxiliar did, porque ele tem que entrar na pergunta, o verbo você mantém na forma base, come. Na hora da resposta, aí sim você não usa o did, certo? E joga o verbo para o passado. No caso, o passado do verbo come é came. Ele é um verbo irregular. Repare que só mudou uma letrinha aqui, ok? Number 2. Why was he sentenced to death? Por que ele foi sentenciado à morte? Because he used to perform secret marriages. Não sei se você colocou exatamente assim, porque eu coloquei aqui o used to, porque ele costumava, mas se você colocou, porque ele fazia casamentos secretos, enfim, tá valendo, beleza? O motivo dele ter sido morto, né, foi justamente esse, ok? Beleza. Mais 3 perguntinhas, né? No slide anterior foi o número 1 e número 2, 3, 4 e 5, agora aqui, ó, com esse pedaço bem pequeno. Number 3. What had the emperor prohibited? O que o imperador proibiu? Sabemos o que foi? Em inglês eu quero a resposta. Number 4. Why? Por que ele proibiu que você respondeu no número 3? 5. And what happened in prison? E o que aconteceu lá na prisão? Tempinho para responder. Já volto. Vamos checar aqui então, pessoal. O que ele proibiu? O imperador. Marriages. Ele proibiu casamentos. Why? Por quê? Because he thought that married men were bad soldiers. Porque, na opinião dele, homens casados não eram bons soldados.
What happened in prison? E o que aconteceu na prisão? He fell in love. Ele se apaixonou. No caso, ele, o padre. Beleza? 6, 7, 8, agora desse pedaço que está aqui. Number 6. When was he killed? Quando que ele foi morto? 7. What did he send to the girl? O que ele enviou para a menina? 8. How was it signed? Aquilo que ele enviou, como que estava assinado? Respondam aí em inglês. Bora lá. Então vamos checar aqui as nossas respostas. Number 6. When was he killed? Quando que ele foi morto? On February 14th, no dia 14 de fevereiro. What did he send to the girl? O que ele enviou para a menina? A love letter, uma carta de amor. 8. How was it signed? Como que foi assinada aquela carta? From your Valentine. Então ele assinou assim. From your Valentine, que significa do seu Valentim. Ok? Beleza. Vamos praticar um pouco de vocabulário agora, ok, gente? Então, sempre ampliando o nosso vocabulário. Então, olha só. Number 1. Match the words to the pictures. Eu tenho aqui algumas palavras que estão em roxo, tá? O professor que vos fala, ele tem um pouco de daltonismo, principalmente em cores frias. Então, eu acho que isso aqui é roxo. Então, assim, eu tenho aqui algumas imagens e daí vocês tentam relacionar. Claro que vocês não têm a imagem aí no caderno, mas vocês organizam de modo a interpretar o vocabulário junto com a imagem, ok? Qualquer dúvida, dicionário na mão. Fazendo aí que eu já volto.
Vamos corrigir então aqui o nosso exercício aqui de vocabulário? Então, olha só. A primeira que apareceu aqui, gift, tá? Que está aqui no canto, que significa presente. Teddy bear, que seria aqui, ó, a primeira aqui, que é ursinho de pelúcia, tá? Sabemos que bear significa urso, né? Teddy bear é ursinho de pelúcia. Chocolates, os chocolates, né? Então, parece disso, né? Aliás, igualzinho à língua portuguesa, né? A palavra. Card, que seria cartão. E, finalmente, flowers, as flores, ok? Então, só um vocabulário para a gente poder praticar. E assim, gente, as nossas aulas eu sempre busco intercalar ela, né? Slide a slide, né? Então, o motivo não é somente da gente ampliar o vocabulário, porque funciona assim. Aliás, eu já falei isso aqui outras vezes, né? Você conhecer uma palavra nova, um vocabulário novo, você precisa colocar ele em uso para então você conseguir internalizar e você memorizar eles, né? Para mim, como professor de inglês, eu digo, funciona muito mais você colocar ele em prática, em uso, do que você pegar uma lista e ficar repetindo ela várias vezes, né? Então, tipo assim, o que a gente chama de drill, tipo uma possível repetição, é basicamente isso. Beleza, o vocabulário foi apresentado. Então, agora, vamos colocá-lo em prática, tá ok? Então, essa é uma estratégia muito boa para a aquisição de vocabulário. É o que a gente vai fazer aqui. Read and fill in with the words. Então, eu tenho aqui um pequeno texto que fala sobre uma tradição bem legal sobre o dia de Valentine's Day lá, né, nos países que celebram esse feriado. Então, você vai ler com calma e daí você precisa preencher as lacunas com as palavras marry, que significa se casar, friends, sabemos que significa amigos, cards, ó, que apareceu ali no exercício anterior, né, cartões, year, ano, e gifts, presentes, beleza? Então eu vou dar um tempinho bom aí para vocês poderem ler com calma. E assim, galera, aquele scanning, aquelas habilidades de leitura, né, que a gente já conversou. Busca o contexto de um modo geral, palavras mais cognatas, o que conecta com o que, e faz o exercício evitando traduções mais literais. Mas, se preciso for, vai até o dicionário. Já volto aí.
Vamos corrigir o nosso exercício aqui, pessoal? Então, olha só. Então, o texto diz: The Valentine's Day tradition has evolved, and nowadays it is also celebrated by friends. Então, a primeira palavra é friends. E aqui diz o seguinte, que a tradição do dia de São Valentim se desenvolveu ao decorrer do tempo e hoje em dia ele também é celebrado por amigos e familiares também. Então, não só por casais apaixonados, mas os amigos também se reúnem para poder celebrar o amor da amizade nessa data, o que eu acho super bacana, né? People buy gifts and send cards to the lovers and friends. Então, as pessoas elas compram presentes e enviam cartões para os seus amores e amigos. Então, aqui não tem como a gente confundir quais são as palavras, porque buy, comprar, send, enviar. Sei lá, talvez enviar presente, comprar cartões, sei lá, poderia até ser. Então, talvez você poderia mudar a ordem aqui. Mas quando a gente pensa em comprar, a gente pensa automaticamente em presente. Então, por isso que eu acho que seria melhor gifts ali primeiro e cards na de baixo aqui. Another tradition is that... Aí ele fala aqui de uma outra tradição. In a leap year significa ano bissexto. Ou seja, num ano bissexto, women can ask the men they love to marry them on Valentine's Day. De acordo com a tradição, num ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos, né, quando o mês de fevereiro tem um dia a mais, as mulheres podem, então, pedir aos homens que elas amam em casamento. Claro que isso daqui é só uma tradição, né, gente? Mulherada, vocês são livres, peçam quando quiser, beleza? Mas é só uma tradição aqui do feriado, beleza? Então, bora seguir. O nosso quiz vai ser uma questão do Enem de 2010. Então, aqui vai ser aquele esquema em que eu vou dar um tempo para que vocês possam ler, tá? E aqui a gente tem uma linguagem não verbal também, então considere o que está escrito e o que está desenhado, ok? Leiam com calma aí, daí eu já volto com a questão para vocês. Pessoal, depois de lido, sem a minha interferência, porque é uma questão do Enem, aqui está a questão. Essa eu vou ler junto com vocês para em seguida dar as alternativas. Então, lembrando que o enunciado é em português e ele ajuda muito. Então, aqui diz: os aparelhos eletrônicos contam com um número cada vez maior de recursos. O autor do desenho detalha os diferentes acessórios características de um celular e a julgar pela maneira como os descreve ele, ou seja, a maneira como ele está descrevendo todos esses recursos e acessórios do celular. O que ele
pretende com essa descrição? Como que ele está descrevendo? Aqui estão as alternativas da letra A até a letra E. Coloquei colorido para ajudar vocês a identificar melhor as alternativas. Leiam com calma, marquem a resposta correta e eu já volto para a gente poder conferir. Bom, no momento em que ele está falando justamente sobre o aparelho, né, sobre o celular, ele vai descrevendo uma série de funções, né? Se a gente pegar, ele fala justamente sobre o fato de ter um celular e as pessoas irritantes quando ficar ligando para ele. Ele fala sobre os pequenos botões do celular e repetidamente acaba tendo problemas na mão, por exemplo. O design compacto que vai trazer para eles uma sensação de bem-estar ou não, né? Então ele vai falando uma série de coisas, tá ok? Daí ele fala sobre os fones de ouvido também que ele pode utilizar para poder evitar pessoas irritantes e por aí vai. Daí, se você marcou a alternativa B, você acertou. Porque a intenção dele de descrever da maneira como ele descreveu era de apresentar uma opinião sarcástica com relação aos aparelhos celulares repletos de recursos adicionais. Então, tipo, recursos esses que faz evitar pessoas, que faz ele ter problemas de repetição de movimento e tudo mais. Então, ele está sendo sarcástico com toda aquela funcionalidade, ok? Então, a resposta certa é a letra B. Beleza, pessoal? E aí, vamos encerrar a nossa aula. Próximo slide, telinha roxa, então a gente para por aqui. Até porque hoje, o que a gente conversou? Valentine's Day. Então eu trouxe para vocês um pouco sobre o dia de São Valentim, tá ok? Então a gente para por aqui. Todo esse material, toda essa aula vai estar disponível para vocês. Pratica bastante, assista de novo, pega o material lá, os slides que vai estar lá na plataforma, para ler com calma a questão do Enem. Tá? Vê o porquê que não é a letra A, porquê que não é a letra C. Acho que são práticas legais de você dar uma repetida na aula depois, ok? Então, pessoal, muito obrigado aí. Thank you very much. Bye, bye.